Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos. Que bom é ver esta sala preenchida com pessoas interessadas no tema que vamos falar hoje neste Intertalks. Não sei se estão a par deste projeto europeu que quer reunir jovens europeus para criar debate, discussão, digital e também analógico, presencial, sobre temas que nos tocam a todos. E saúdo este projeto por esse objetivo e orgulho-me também por fazer parte dele. Aproveito também para agradecer à Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica por se juntar a nós nesta iniciativa. O meu nome é Diana Duarte, sou apresentadora e radialista na RTP e na Antena 3. Tenho dedicado os últimos tempos a ouvir jovens adultos num programa chamado A Minha Geração. E que bom é para mim perceber que a saúde mental finalmente saiu do armário, não só por ver esta sala preenchida, mas também pelos testemunhos que tenho ouvido nesse mesmo programa, com jovens a admitir com tranquilidade que fazem ou que fizeram terapia, que lidaram ou lidam com depressão e com ansiedade. Nós passámos todos por um tempo sombrio coletivamente durante a pandemia, ficámos fechados em casa, mas a saúde mental pôde finalmente sair cá para fora e cada vez menos com menos máscaras. Cada vez é mais discutida, cada vez é mais encarada, tratada com a naturalidade de qualquer outra doença, de qualquer outra especialidade. As pessoas que mais lidam com a ansiedade, além das que sofrem com ela, são os especialistas, psicoterapeutas, psicólogos clínicos, psiquiatras, que estão aqui hoje presentes e com quem vamos conversar. Mas antes disso temos um testemunho que eu acho muito elucidativo para abordarmos este tema e que peço que entre agora. Eu descobri que tinha ansiedade mais ou menos quando eu entrei no meu 4º ano, quando eu era muito criança. Maria Carvalho, tenho 20 anos e sofro de ansiedade desde o 4º ano. Estava sentada no sofá a ver bonecos, digamos, e sentia falta de ar e tinha que respirar assim muito fundo, mas sem razão aparente, porque eu não estava preocupada com nada, nem estava a pensar nisso. Eu sentia um aperto no peito e sentia uma necessidade de respirar mais forte, ou bocejava muito como se fosse para compensar a respiração. E por acaso a minha mãe também sofre de ansiedade há muitos anos e começou logo a reconhecer e começou a pensar, isto se calhar pode ser um bocadinho de ansiedade, porque ela até é estressada e tal, e está a dormir mal, pronto. E foi pela minha mãe que eu fui ao médico e comecei a tratar do assunto. Os sintomas de ansiedade não são só aqueles de eu estou aqui a abanar a perna, ou estou a suar muito, ou tenho o coração acelerado. A ansiedade aparece através de sintomas muito esquisitos que uma pessoa pensa, eu tenho que ir ao hospital porque isto é muito esquisito. O pior sintoma que eu tive e que foi despoltou a situação má em que eu estive porque eu não conseguia entendê-lo de todo. Era o sentir despersonalização e desassociação, que é mais ou menos como se as coisas estivessem a acontecer, mas eu não tivesse grande percepção de que era eu que a estava a fazer. Era como se tivesse assim uma névoa no cérebro. Eu achava que estava a ficar meio maluca ou a perder algum controlo de mim. Que eu chorava, eu não conseguia ir para a escola, eu não conseguia fazer nada porque eu estava com um medo inexplicável de estar com algum problema grave. Então estava quase 24 horas a bater na mesma tecla. Mas foi quando eu fui a um psicólogo e eu expliquei-lhe, decidi explicar-lhe o que sentia e confiar que ia correr tudo bem e disse, olha, sinto isto e aquilo. Ele disse, isso chama-se despersonalização, logo. E eu lembro-me muito do alívio, logo no momento que senti, quando ele me disse que isso tinha um nome e que era normal e que era uma coisa que acontecia. Eu até me lembro de pegar no telemóvel, ele pode repetir? E escrevi despersonalização no telemóvel nas notas para não me esquecer o que era. Eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizado, que é ter ansiedade sem razão nenhuma. Que é mesmo assim o pico da ansiedade. E eu posso estar deitada na minha cama a ver uma série e do nada o meu corpo lembra-se e passa os batimentos cardíacos para como se eu estivesse a fazer uma corrida.
e especialmente sintomas físicos, não é nenhum pensamento ou estou estressada, estou preocupada com aquilo. É só sintomas de fight or flight mode, que é assim, do nada, como se eu estivesse num perigo e tivesse que sair a correr para algum lado. E é muito desconcertante estar sempre a sentir esse tipo de coisas. Ainda acho que é uma conversa muito tabu de ter, mesmo que seja o mínimo que for, um ataque de pânico, um ataque de ansiedade, acho que tudo isso requer coragem, mas também requer muita empatia da outra pessoa que estamos a falar, não é só ter coragem. Eu pessoalmente gosto muito de fazer exercício, sempre gostei, só que não me acalmava fazer exercício cardio, etc. Então comecei a fazer yoga, que é mais calmo e foca-se muito na respiração e no relaxamento, e comecei a notar melhorias que era um momento do meu dia que me fazia bem. Uma das minhas muletas é falar com as pessoas. Eu às vezes estiver mal e estiver à volta de pessoas que sinto confortável, eu atiro só e digo, olha, estou assim. E automaticamente sinto uma rede de apoio do género, eu não estou sozinha. Portanto, se acontecer alguma coisa, se eu precisar de alguma coisa, eu tenho aqui alguém. Eu acho que, pessoalmente, mete mais medo sofrer disto sem ajuda e andar a sofrer sem saber o que fazer, sem saber como lidar, andar com esta carga todo o dia a tentar fazer as nossas coisas normais como as outras pessoas que estão bem, digamos, do que ir e pedir ajuda. Porque a partir do momento em que se pede ajuda, em que se começa a tratar, seja com medicação, seja com psicólogos, etc., estamos a começar a entender-nos melhor e a melhorar de alguma forma o que nós sentimos. É preciso ultrapassar o medo de ir à terapia para ficar melhor. Iniciarmos esta conversa, eu gostei muito deste testemunho, é muito elucidativo, toca em vários conceitos importantes na definição da ansiedade, quando não é apenas uma emoção, quando passa a outro plano. E para discutirmos este tema, hoje temos aqui um painel diversificado, de especialistas deste lado. Temos o Henrique Prata, que é médico psiquiatra no Hospital Beatriz Ângelo. Temos a Maria Inês Galvão, que é psicóloga clínica, psicoterapeuta em formação, atualmente a frequentar a pós-graduação em psicoterapia. Temos também a professora Susana Ramalho, que é doutorada em Psicologia pelas Universidades de Lisboa e Coimbra. É também professora auxiliar convidada desta mesma faculdade. E aqui, deste lado, temos a Margarida Oleiro, que é estudante de marketing e uma efusiva apreciadora do marketing, e também o João Magalhães, que frequenta esta mesma faculdade. Eu gostava de tirar a bola primeiro para este lado e perguntar-vos o que é que vos chamou mais a atenção do que ouviram deste testemunho. Boa tarde a todos, desde já. Obrigado pelo convite. Deste testemunho, se calhar o que eu retirava mais é o sentir-nos ajudados. Talvez seja aquilo que mais importante se retira de uma situação em que nos sentimos perdidos, porque vê-se claramente pela descrição que é feita da situação que a rapariga vivia, de que estava perdida, de que sentia que algo não estava bem e algo que não fazia sentido, e é sempre importante termos alguém a quem recorrer quando não nos sentimos bem, seja por razões que conhecemos, ou seja, numa situação ainda mais assustadora que foi a descrita, que é uma situação em que nem sequer sabemos bem o que nos preocupa. E acho que esse é mesmo o ponto mais importante que eu destaco. Obrigada, João. E a ti, Margarida, o que é que te chamou a atenção? Eu acho que é, sem dúvida, acaba por ir ao encontro daquilo que me chama a atenção em iniciativas como esta, que acaba por ser a desconstrução e a facilidade, obviamente que não é fácil, mas a naturalidade é mais isso, com que acabou por desconstruir um tema que é a saúde mental, que, como mencionava há pouco, acaba por ser tão tabu nos dias de hoje. E, portanto, eu identifiquei-me principalmente com a parte do falar com o outro, e às vezes é uma coisa que não acontece, e muitas das vezes a ansiedade conduz a um sentimento de isolamento. E, portanto, achei muito bom que, com tanta naturalidade, dissesse que é capaz de recorrer aos outros e ter aquela fonte de apoio de que o João agora falava. Portanto, sim, foi esse, sem dúvida, o ponto que me chamou mais a atenção. Obrigada, Margarida. A vocês peço-vos a escuta ativa, podem intervir sempre que quiserem, com as mãos no ar. Pode ser? Quero ouvir-vos também, quero ouvir as vossas questões. Henrique, a ansiedade é uma emoção normal, experienciada pelas pessoas no seu dia-a-dia, caracterizada por sensações de tensão, nervosismo. Imagino que talvez possam ter sentido algum nervosismo antes de ir para esta conferência, mas não é essa ansiedade que ouvimos neste testemunho da Maria. Não, porque a ansiedade tem várias formas de apresentação
e é, no fundo, é um sintoma psicológico normal e que toda a gente experiencia. E que é um traço adaptativo que permitiu uma série de vantagens enquanto espécie ao ser humano, vamos pôr as coisas assim. Ou seja, a ansiedade é boa em termos de performance, se for uma ansiedade moderada, que te prepara para algum tipo de performance, para um confronto, para o tal fight or flight instinct. Portanto, desse ponto de vista, temos uma ansiedade que é essencial e que toda a gente experiencia. O que temos depois pode ser ansiedade patológica. E tu usaste aí o termo emoção, não é? E porque nós tínhamos falado por causa do cartaz daqui, não é? E uma coisa são as emoções. E uma emoção é tudo aquilo que do contacto com o exterior nos cause uma alteração fisiológica. Portanto, é uma coisa automática que nós não controlamos. Um sentimento já é, no fundo, uma cognição das nossas emoções, do redor. Portanto, já é uma coisa um bocadinho mais trabalhada. E depois ainda temos os afetos, que é aquilo que este conjunto de sensações faz. Aliás, a maneira como isto condiciona a nossa interação com o exterior, com os outros, que são coisas visíveis, são gestos visíveis. Portanto, a ansiedade, como eu estava a explicar, pode-se condicionar desta forma, uma emoção, um sintoma psicológico, ou mesmo, no caso de uma perturbação de ansiedade generalizada, como uma perturbação psiquiátrica, que acontece quando estes sintomas psicológicos já passam a entrar na esfera do dia da pessoa de uma forma tão intensa e tão contínua que já lhe afetam a funcionalidade, a capacidade de funcionar. Maria Inês, já ouvimos aqui a expressão falta de ar sem razão aparente, aperto no peito. São estes testemunhos que tu ouves também em consultório? Estes e não só. A Maria, penso que se chamava Maria, disse muitas coisas importantes e ela descreveu como ela sentia a ansiedade dela, qual é que era a experiência dela. Eu acho que uma das coisas que mais dificulta às vezes as pessoas conseguirem identificar ou perceber aquilo que estão a sentir ou que é ansiedade é exatamente às vezes a complexidade de manifestações que ela pode ter. Pode ser física, pode ser com falta de ar, mas pode ser com dores de barriga, pode ser transpiração, pode ser dores de cabeça, que depois podem ter vários graus de intensidade, não é? Desde coisas mais moderadas a coisas que são mesmo incapacitantes, mas depois também temos outro tipo de manifestações e há pessoas que ficam muito, vou dizer, debilitadas por causa de pensamentos, muitas preocupações, pensamentos irracionais, pensamentos que não conseguem, que são de alguma forma intrusivos e com os quais elas não conseguem lidar. Professora, nós ouvimos aqui a ansiedade sem razão nenhuma. Isto é mesmo assim? Não há mesmo nenhuma razão menos visível? A pessoa pode ter percepção, ou melhor, a pessoa pode não ter a percepção de nenhuma razão, não é? Ou seja, aquilo que nós sabemos é que a ansiedade é uma questão multifatorial, não é? Ou seja, é causada por várias dimensões, não é? Não tem uma causa única. Uma dessas dimensões pode ser a dimensão de facto, biológica, nós sabemos que há uma componente biológica, é interessante porque a Maria referiu que a mãe também sofria de ansiedade, não é? Portanto, pode ser claramente pode haver, talvez hereditário não seja o termo certo, mas há uma transmissão, pode haver uma transmissão de uma tendência, não é? De uma propensão para esta questão, não é? Ou seja, que está biologicamente, pode estar biologicamente definida, mas isso na verdade não chega, não é? Portanto, depois há todo o contexto psicológico, social da pessoa, não é? Que contribui para isso. E na verdade a percepção da pessoa é muitas vezes de que eu não sei de onde é que aquilo veio, não é? Claro que quando fazemos depois processos psicoterapêuticos, muitas vezes, em algumas situações, conseguimos perceber, não é, ali um trigger, não é, um estímulo qualquer, um pensamento que me passou na cabeça, uma preocupação que está latente ou que está subjacente. Muitas vezes conseguimos chegar aí, outras vezes podemos de facto não chegar, não é? No caso da Maria, como disse, que é uma perturbação de ansiedade generalizada que se caracteriza exatamente por isto, não é? Por estou sempre preocupado com tudo e com coisa nenhuma, não é? Há uma preocupação permanente, sim. Obrigada, professora. Vocês podem interromper-se cordialmente e acrescentar ideias. Maria Inês, sim. Só uma coisa, relativamente exatamente à mãe da Maria, que é, por outro lado, além desse, exatamente, e a identificação, que é, a Maria refere que desde muito nova, e foi muito rápido, a capacidade de identificação destes sintomas, a mãe olhou e reconheceu, se calhar isto é ansiedade, se calhar vale a pena perceber o que é que está a acontecer. E quanto mais nós somos capazes de perceber o que é que se está a passar connosco e quanto mais rápidos também somos a identificar
e a avaliar qual é que é o sofrimento e a interferência que, no caso, a ansiedade está a ter em nós, melhor. Mas Inês, ela fala aqui do 4º ano, Sim. muito cedo. É comum que se manifeste então tenra idade? Eu não trabalho com crianças, mas daquilo que eu conheço, sim, há muitas crianças que têm ansiedade e outro tipo de perturbações psicológicas que nós não associamos à infância. Professora, algo a acrescentar sobre a Sim, ansiedade na infância? absolutamente comum, sim, e aquilo que sabemos é que cada vez mais, né, de alguma forma, cada vez mais cedo, cada vez com sintomas mais visíveis, também nas escolas há muito reporte disso. Né? E detectá-la cedo, nessa idade, e recorrer à terapia será certamente benéfico para a pessoa? Será sempre benéfico, não é? Aquilo é que eu creio que muitas vezes a realidade familiar acaba por fazer com que as coisas não sejam, melhor, são identificadas, mas muitas vezes, quando há um pai ansioso e uma mãe ansiosa, aquilo que diz é: somos assim, eu também era assim, também na escola ficava nervoso nos testes, também me aconteceu assim. Muitas vezes há uma normalização de certos sintomas e de certos comportamentos que, na verdade, não deveriam ser considerados normais neste sentido, não é? Que dizia, porque já tem um impacto muito grande no funcionamento da criança, não é? Sim. Agora, esta questão, eu referi há bocadinho quando dissemos da componente biológica que pode existir, há muito também a componente de aprendizagem, ou seja, se eu cresço num contexto em que há um funcionamento ansioso, deixem de dizer assim, não é? É muito natural que eu aprenda a funcionar assim. Sim. Não é? Sim. Eu recordo-me, e muitas vezes dou este exemplo aos alunos, não é? Quando as provas de aflição, quando havia as provas de aflição no primeiro ciclo, não é? Meninos do 2º ano, de estar a deixar os meus filhos à porta da escola e estar a ouvir pais a dizer, uma criança de 2 anos, disparado do 2º ano: não fiques nervosa, é só uma prova. Mas quer dizer, aquilo que eles estão a dizer não condiz com aquilo que eles estão a sentir, porque eles estão a dizer: não fiques nervosa, mas os próprios pais estão absolutamente ansiosos com a situação, não é? Portanto, aquela criança, na verdade, está a olhar para os pais e a pensar: ok, se calhar esta prova é algo com que eu devo ficar nervoso, porque eles estão nervosos, não é? Portanto, a aprendizagem da... No fundo, isto que está a dizer, e por algum motivo a ansiedade é a perturbação psiquiátrica mais prevalente, não é? Nós, assim, no nosso país, para vocês terem ideia, nós estamos assim perto dos 23% da população a ter algum tipo de perturbação psiquiátrica, sendo que a perturbação da ansiedade estima que ronda os 16% de prevalência, portanto é muita gente. E lá está, por ser um mecanismo normal de funcionamento, há muitos momentos no dia nos quais ele pode ser ativado ou não. E depois temos isto, que é uma base genética, mas não há um gene concreto que eu diga assim: esta pessoa herdou este gene, vai desenvolver uma perturbação de ansiedade. Isso não existe. São doenças poligénicas e, portanto, cada pessoa tem uma propensão diferente para desenvolver a doença. Depois, os fatores ambientais são cruciais. O que é que são os fatores ambientais? São o tipo de ambiente em que a pessoa está. Por exemplo, o ambiente urbano tem muito mais tendência para que as pessoas desenvolvam este tipo de perturbações. O tipo de ambiente onde as pessoas trabalham, se desenvolvem, o ambiente na escola, a relação com as outras pessoas. Tudo isto tem impacto, mas tem também as coisas que nós não fazemos. E, portanto, os estilos de vida saudáveis também têm um valor preventivo muito importante, sendo que o mais importante é provavelmente o exercício físico. E depois, tudo o que seja consumos de drogas, álcool, etc., não estão recomendados, obviamente. Tu falavas da prevalência e uma das questões que nós recebemos no Instagram do Entre foi que a ansiedade, a pergunta era esta: a ansiedade sempre existiu ou da mesma forma que existe agora ou estava debaixo do tapete? Sempre, E eu acrescento que sempre não está também relacionada com a aceleração dos dias, dos nossos dias atualmente, da cidade, da internet, das notificações a toda hora. Podes ter um contexto social que promove, em determinadas circunstâncias, o aparecimento da ansiedade. Até tens um livro recente do psiquiatra, do Gustavo Jesus, que é 3.000 anos de ansiedade, o tema do livro, que é precisamente sobre isso. A ansiedade está com o ser humano desde que ele existe, desde que ele tem de se adaptar e de sobreviver. É um mecanismo natural do ser humano. Agora, tu perguntas, mas a sociedade de hoje promove a ansiedade? Pode ser essa a questão. Em certos momentos, sim, mas também, se tu pensares no que era a sociedade antigamente, que era constante guerra, fome, não sei se era muito melhor, honestamente. Quer dizer, é chato teres um patrão a ligar-te às 9 da noite para voltares para o escritório, mas se calhar na Idade Média, quando havia aldeias a ter as mulheres a ser violadas e guerra em todo lado, fome, as coisas não eram melhores. Portanto, a ansiedade já existia e já permitia às pessoas adaptarem-se e ultrapassarem as circunstâncias de alguma forma. Henrique, quando é que tu sabes que é a altura de passar
ao medicamento. Há uma ideia que eu já ouvi algumas vezes de que o psiquiatra manda logo medicar antes mesmo de aconselhar terapia, exercício físico, alimentação, e todas essas coisas que podem ajudar à saúde mental. É assim, acho que se deve sempre tentar uma abordagem não farmacológica primeiro. E aqui o exercício físico, alimentação equilibrada, regular os horários de sono, há uma data de medidas que comprovadamente melhoram a questão do exercício físico, especialmente para pessoas que tenham problemas ansiosos. Por exemplo, eu recomendo exercícios que tenham muita relação com a respiração, porque uma das coisas que acontece nos episódios ansiosos é que as pessoas têm tendência a hiperventilar e, portanto, a hiperventilação prepara o corpo, prepara todo o mecanismo do fight or flight, entra em ativação, portanto, aumenta a frequência cardíaca, aumentas a frequência respiratória, estás pronto para lutar ou fugir e, portanto, exercício físico que ajuda as pessoas a coordenar a respiração é essencial. Respirar devagar quando há momentos de maior ansiedade é importante. Agora, quando estas estratégias não resultam, ou quando o nível de interferência no dia-a-dia é tão marcado que estamos a colocar a pessoa em risco ao deixá-la sem medicação, ela deve ser tomada. E já agora dizer que há 2 tipos de medicação muito importantes para este tipo de perturbações. E uma delas são os ansiolíticos, que são um bocadinho diabolizados porque viciam, portanto as pessoas ficam dependentes, cada vez precisam de doses maiores se continuarem a tomar, podem afetar a memória a longo prazo e, portanto, têm uma data de riscos que nós queremos evitar, mas que são muito úteis para ser usados de 6 a 8 semanas ou em situações de emergência, chamada SOS. E depois os medicamentos que devem ser dados para tratar estas perturbações no longo prazo, ou seja, medicamentos de toma regular para pessoas que tenham uma perturbação de ansiedade generalizada, por exemplo, que seja continuada ao longo do tempo, são os antidepressivos. E, portanto, quando nós vemos aqueles estudos de aumenta a prescrição de antidepressivos em Portugal, um dos motivos que causará isso certamente é nós estarmos a tentar reduzir o número de benzodiazepinas que são prescritas de forma crónica, esses tais ansiolíticos, para passar a ter as pessoas nos antidepressivos que não são viciantes, não causam dependência, nem produzem efeitos de longo prazo que se considerem piores do que a perturbação que está a afetar a pessoa. E agora a pergunta no sentido oposto, aqui para o lado, já dou a palavra, aqui deste lado, quando é que vocês sentem que a psicologia ou a psicoterapia não é suficiente e que é preciso um reforço medicamentoso, neste caso? Acontece também? Sim, claro, acontece. Da minha avaliação é quando os sintomas da ansiedade estão a ter tanta interferência na vida daquela pessoa que ela já não está mesmo a conseguir funcionar e que nem o nosso trabalho, depois em terapia, não é, consegue ser efetivo, não é? Portanto, precisamos, se calhar, às vezes, em alguns casos, então desta ajuda, desta regulação, destes medicamentos que o Henrique estava a falar, para depois, então, podermos continuar o nosso trabalho. Professora, algo a acrescentar nesse sentido? Não, acrescentaria só que é importante termos todos noção, não é? A ansiedade, que é um bocadinho este contínuo, não é? Um contínuo, porque é a ansiedade normal dos nossos dias, não é? Que todos sentimos ansiedade, até uma ansiedade que é absolutamente disfuncional, não é? Que é patológica, não é? Que tem a questão do impacto e da severidade, não é? Da gravidade, da nossa percepção da gravidade dos sintomas, têm que ser critérios que nos indicam isso, não é? Portanto, faz parte naturalmente do nosso trabalho clínico saber fazer essa avaliação muito cuidada de quando é que aquilo é funcional, ok? A pessoa tem um certo grau de sofrimento, mas está a funcionar e com o trabalho terapêutico conseguimos ajudar, até situações em que isso não é possível. Portanto, claro que precisamos da ajuda médica, não é, farmacológica, para alívio dos sintomas. Sim. João Magalhães, diz-nos. Se me permitirem fazer uma pergunta e já agora, voltando um bocadinho atrás à questão aqui do testemunho da Maria, foi-lhe diagnosticado com 4 anos ou começou-se a reparar que ela padecia deste tipo de dificuldade? No quarto ano? No quarto ano. Eu disse 4 anos, peço desculpa. No 4º ano, e é de facto muito cedo, e a minha pergunta vai precisamente ao encontro disso, que é como é que se explica a uma criança tão nova que ela precisa de ter acompanhamento, que precisa de... Porque eu pelo menos, vejo o ir ao psicólogo como uma coisa que exige alguma maturidade. Para falarmos dos nossos problemas, falarmos da nossa situação, não necessariamente para falar dos nossos problemas, mas para falarmos de nós,
E como é que se explica a uma criança de 4 anos, outra vez, 6 do anos, 4 6 ano, anos, quarto ano é 6 anos. uma criança do 4 ano que precisa de ter esse acompanhamento e chegando talvez ao ponto de tomar medicação, não sei se chega a esse ponto ou não, e queria perceber mais ou menos como é que é o processo. O quarto ano é 9 anos. 6 anos. 9 Eu estava a pensar, Pensar no 6 primeiro anos no ano. quarto ano só se fosse superdotado. Não, é com 9 anos. Se entrou aos 6, terá 9. Não, sim. No quinto ano temos 10. É isso. Respondendo então aqui ao João. Quem quer? Não sei se tenho a resposta certa, mas convido a começar. É preciso maturidade para ir ao psicólogo? Não é preciso maturidade. Não, eu diria Há que quem eu vá também até não por não trabalho, ter maturidade. eu não trabalho com crianças, mas converso com muitos colegas que trabalham com crianças e, na verdade, a própria criança percebe que precisa de ajuda. Portanto, é muito mais... eu diria que para a criança é muitas vezes muito claro que é preciso alguém que me ajude porque os pais não estão a conseguir ou porque ela não está a conseguir. Portanto, o psicólogo vende como alguém de fora que te vai conseguir ajudar a lidar com essa situação, seja ela o que for, não é? Com o não conseguires dormir, com o teres medo de ir para a escola, com o teres... Porque a ansiedade nas crianças pode também manifestar-se de diferentes formas, não é? Portanto, muitas vezes a ansiedade de separação, por exemplo, que a criança não consegue ficar longe muito tempo dos pais ou dos seus cuidadores, ou não consegue, sei lá, ou ansiedade de desempenho, não é? Que ficam muito ansiosas nos testes, nas avaliações na escola, e isto muitas vezes começa em pequenino, não é? Portanto, a criança percebe muitas vezes que eu já não estou a saber lidar com isto e, portanto, o psicólogo pode ser alguém que me ajude. E, habitualmente, o psicólogo vai ser... Quer dizer, uma ida ao psicólogo espera-se que seja uma coisa muito agradável para a criança, não é? Portanto, eu com crianças nunca trabalhei, mas muitas vezes com adolescentes, isso que o João dizia também se verifica, não é? Às vezes um receio de eu vou lá e o que é que vai acontecer, não é? E eu dizia sempre aos pais, não é? Proponham, vai uma vez, depois se ele não gostar, não volta. E a verdade é que voltam sempre, porque aí se sentem-se escutados, compreendidos, não é? Percebem que há alguém que não vai criticar, que não vai julgar e que te vai simplesmente ouvir e ajudar, não é? Eu gostava mais uma vez de apelar à vossa participação. Não tenham vergonha, ponham as mãos no ar que eu vou ficando atenta e enquanto isso não acontece, enquanto vocês metem a coragem no forno, já temos aqui uma mão. Então, Eu tenho uma dúvida. como é que te chamas? Diz-nos o teu nome. Acho que o microfone vai chegar até ti dentro de segundos. Olá. Olá, Pilar. Eu tenho uma dúvida. É assim, Piedade. nós temos 19 anos, não é? E eu sempre convivi muito, especialmente nestes últimos anos, com amigas com estes problemas, com ansiedade, com depressão. E é muito complicado para quem está à volta pelo menos eu vivi muito estes problemas também. Mas comecei a sentir dentro do meu grupo, e acredito que aconteça mais, que, ou seja, a ansiedade e este sentimento começa a ser normalizado e se calhar confundido com estar só muito nervosa com alguma coisa ou estar, sei lá, ter uma emoção muito forte a alguma coisa e não ser mesmo um problema clínico. E eu gostava de saber um bocadinho a vossa opinião sobre isso. Não sei. Quem quer responder? Eu acho que posso começar depois. Eu acho que há duas coisas para onde precisamos de olhar para responder à tua pergunta. A primeira é, nos últimos anos, e como a Diana disse na introdução, várias coisas têm mudado, como sabem, a pandemia, a guerra, agora a questão da crise, todas estas situações, e principalmente termos ficado isolados, com tudo o que não sabíamos, trouxe muita imprevisibilidade, que é oxigênio para a ansiedade. E por isso, acho que por um lado, pode estar a aparecer mais, ou pelo menos estarmos a falar mais sobre isso. Mas o que é que temos de estar atentos? Novamente, qual é que é a duração desta ansiedade, a frequência, a intensidade e qual é que é a interferência que está a ter na vida das pessoas e qual é que é o sofrimento que isso está a causar. Porque em terapia, uma das coisas a que damos mais atenção é qual é que é o impacto que esta coisa, independentemente o que seja a coisa, o impacto que esta coisa está a ter nesta pessoa. E depois como é que isso depois se tem consequências na relação dela com ela própria, na relação dela com os outros, na relação dela com a escola, com os seus trabalho. Não, eu já perdi para aqui. Uma das perguntas era se aumentou, é isso? Como é que nós fazíamos a diferença, se era uma coisa do dia-a-dia
ou se... Se era por causa dos eventos. Não, a Piedade dizia que se está a normalizar, não é? Que as pessoas já acham que é Toda a normal. gente diz que é ansiedade, independente de saber se sinta nervosa ou assim, que seja uma coisa que está a ser normalizada e que é assim, eu não estou a dizer que as pessoas não devem ter atenção a qualquer tipo de sintomas, claro que não. Mas, ou seja, convivendo tanto com isso e sendo uma coisa que cada vez é mais falada, não tanto como deveria ser, mas cada vez é mais falada, se não é, se calhar, muitas das vezes, sentimentos, ou seja, que não são mesmo ansiedade, porque a normalização da doença traz... Pronto, é uma das Desculpa, consequências. porque eu não tinha percebido bem o sentido da tua pergunta, mas eu acho que é um bocadinho o que tu estás a perguntar, vai um bocadinho ao encontro da primeira pergunta da Diana, que é, a ansiedade pode-se manifestar de muitas formas. Não deixa de ser ansiedade por ser uma coisa passageira. Pode ser assim, vou estar mais ansioso porque vou falar em público hoje. Ok, indiferente, passa, não tem relevância. Agora, este sintoma psicológico normal pode tornar-se não adaptativo, ou seja, pode passar a ser prejudicial. E o que interessa aí é perceber, como estava a dizer, e muito bem, o que vai interessar é a constância desse sintoma, ou seja, quanto é que ele afeta o teu dia-a-dia, há quanto tempo é que ele está presente, que tipo de evolução é que tem. Agora, ansiedade não deixa de ser ansiedade por ser uma coisa passageira numa circunstância esporádica. É na mesma ansiedade. Não é uma perturbação da ansiedade, não é uma doença. Não necessita de nenhum tipo de tratamento médico. Há pessoas, por exemplo, que para falar em público, quando vão falar em determinados eventos, tomam preventivamente um medicamento que é o Inderal, o propranolol, que faz com que o coração não acelere de forma tão rápida quando começam a ter os primeiros sintomas ansiosos. Por exemplo, isso é uma forma preventiva de uma pessoa que já sabe que vai ficar ansiosa de uma forma aguda, atuar. Agora, não quer dizer que seja uma perturbação. Essa pessoa está a prevenir só o sintoma, mas não deixa de ser um sintoma por não ser uma perturbação. A Piedade falou aqui um pouco também das pessoas que estão à volta das pessoas que têm ansiedade. E isso leva-me a uma pergunta, como lidar com a ansiedade do ponto de vista de quem não tem, mas tendo alguém próximo, ou um filho, ou um primo, ou um namorado, uma namorada, como é que se pode gerir? Se eu estás a olhar para mim, é para mim? Pode ser para quem se sentir mais confortável a responder. Força. Eu acho que duas coisas, pelo menos, que eu falo sempre quando me perguntam, quando me fazem essa pergunta. Primeira, empatia. Sermos capazes de nos colocarmos no lugar daquela pessoa, mesmo que nunca tenhamos sentido ansiedade. E como é que fazemos isso? Ouvindo como é que aquela pessoa se está a sentir. E depois a outra coisa que eu digo sempre é perguntar de que é que aquela pessoa precisa e como é que podemos ajudar. Nós, mesmo que tenhamos sentido ansiedade, ou se não tivermos sentido ansiedade, não temos de saber, não conseguimos adivinhar. Precisamos de perguntar de que é que precisas. Eu acho que este é um bom resumo. Querem acrescentar algo? Sim, em relação ao que dizia, e muito bem, concordo em absoluto, e diria só, eu acho que muitas vezes nós, os que estamos à volta, não é, de quem sofre com ansiedade, oscilamos entre dois extremos às vezes, que é, por um lado, às vezes o patologizar tudo, ou seja, de repente, à mínima ansiedade, mesmo que seja passageira, às vezes há contextos em que já está a dizer, já devias ir para o psiquiatra ou para o psicólogo, portanto, às vezes há contextos em que se coloca num extremo e há o outro extremo, que é, isso não é coisa nenhuma, deixa de tretas, tens que ser forte, isso é tudo da tua cabeça e tudo vai passar, não é? E, na verdade, entre estes dois extremos é que temos que encontrar este equilíbrio, não é? E, como dizia muito bem, eu acho que a questão é mesmo essa, eu perguntar de alguma forma como é que podemos ajudar, não é? Coisas como, tipo, não ligues, isso vai passar, ou vai ficar tudo bem, não é? Ou vai ficar tudo bem dos unicórnios e da pandemia, que não é verdade, não é? Vai sempre ficar tudo bem para alguns, para outros não fica tudo bem, não é? Portanto, coisas como essas não ajudam em nada, não é? Assim como se eu tiver uma outra doença, uma doença cardíaca, uma doença, um cancro, também não faz sentido dizerem-me isso é tudo, a tua cabeça vai passar. E aqui também muitas vezes isso não é verdade. Não podemos ir para esse ponto, portanto, perguntar um bocadinho como é que te posso ajudar, não é? Em que é que eu te posso ser útil, não desvalorizar, mas também não, como é que se diz? Maximizar, não é? Também não aumentar, eu acho que é uma boa proposta para todos nós, não é? Da mesma forma que não se deve dizer a uma pessoa com depressão, põe um sorriso na cara. Exatamente. Tudo tens bem. de ser forte, não é? Tens de ser forte, sim.
Temos aqui mais uma intervenção. Como é que te chamas? Olá, boa tarde. Olá. O meu nome é Alice e eu gostava só de saber se concordam com isto, mas eu acho que não é no momento em que uma pessoa está a ter uma crise de ansiedade que se pergunta como é que podemos ajudar. Eu tenho crise de ansiedade agora, já está um bocadinho mais moderado, também porque eu tive acompanhamento de psicoterapia durante muito tempo e tive numa relação e havia muitas vezes em que eu estava a ter uma crise e no momento ele perguntava-me mas o que é que precisas que eu faça? E isso só me causava mais ansiedade e acho que é nos momentos em que não se está a sofrer, não é? Com os sintomas de que falámos aqui, que podem ser vários, mas sim nos momentos em que está tudo bem, perguntar o que é que eu posso ajudar nestas situações, o que é que eu posso fazer para ajudar. E, por exemplo, para mim era só estar lá e não falar do assunto, não perguntar porquê é que eu estou assim, falar de outras coisas e não é só começar a falar e eu estar a ouvir, era mais falar de modo a que eu pudesse interagir e falar de outros assuntos para distrair. E depois, quando acalma, começar, se calhar, depois tentar perceber o que é que aconteceu. A Alice traz aqui um ponto interessante, porque não sei se todos nós, mas muitos de nós já lidámos com pessoas a ter um ataque de ansiedade e não sabemos muito bem como lidar e muitas vezes a nossa insistência é porque nos sentimos impotentes de alguma forma, mas então o melhor a fazer é ficar ali sem fazer ruído. Uma luzinha de presença, simplesmente. Eu não sei se isso funcionará para todas as pessoas ou para todas as pessoas da mesma maneira. Acho que há muitas pessoas que dizem como a Alice que gostam que alguém esteja lá perto e que falar sobre outras coisas ajuda a distrair. Há outras pessoas que não querem falar sobre nada e que querem estar isoladas. Há outras pessoas que querem ser abraçadas. Por isso, não sei se tenho uma resposta, concordo e não concordo. Portanto, A Alice funcionava assim. Exato, A Alice exato. funciona, Sim. é ler a sala. não Exato, é ler outra é um pessoa, bocado. perceber mais ou menos, tentar ajudar a controlar a respiração costuma ajudar, mas Eu não sei se vocês já pesquisaram, mas na internet, no YouTube, há uma data de artigos como controlar a ansiedade, pequenos truques. E há um que é o do gelo, meter um cubo de gelo na mão e apertá-lo. Vocês conhecem algum destes truques? Isto de facto funciona? Há outros que é olhar muito para um objeto e focarmos nele e percebermos que está tudo bem e que... eu não vou saber responder a isso. Alice, tens mais truques? Existem truques de facto? Temos aqui, olha, 2 intervenções. Miriam. É um tema quente. Sim. Eu acho que isso acaba por ser um bocado psicológico porque, por exemplo, o meu pai dizia-me que quando estava a sentir muita ansiedade ia beber um copo de água, não é a água que vai curar a ansiedade. Era o facto dele achar que eu vou beber este copo de água e isto vai ajudar-me, que fazia com que ficasse melhor. E, por exemplo, para mim o copo de água é uma coisa muito rápida. Portanto, e como o meu pai me disse, já não funcionava. Portanto, eu descobri que vou fazer um chá. E o processo de estar a fazer o chá, eu estou a pensar no chá e estou a distrair e, de certa forma, ajuda a acalmar. Sim, Mas é psicológico, não é? Sim. Porque, de facto, o chá cura. claro. Mais uma vez, pessoal. Temos aqui mais uma intervenção. Diz-nos o teu nome. Olá, meu nome é Sofia e sou gestante de comunicação e gostava de partilhar um bocadinho o meu testemunho também, visto que estamos num ambiente seguro e que já há algumas pessoas que já partilharam. Eu vou muito de encontro ao testemunho que foi aqui passado pela Maria e pela Alice. Eu em 2014, aliás, quando era mais nova, eu sempre tinha dores de barriga quando ia para o teste, sentia que era uma pessoa isolada, que me isolava, não tinha muitos amigos, então sentia a necessidade de dormir com a minha mãe como um conforto. Mais tarde senti que no secundário isso começou a agravar, mas pensei, toda a gente na altura me dizia, tu és bonita, isso é normal, não tens de te valorizar mais, isso vai passar. Então o problema, eu pensei, isto é normal, isto vai passar. Cheguei à faculdade e não aguentei, em 2014, eu era antiga aluna, 2014, e fui diagnosticada com depressão e ansiedade e tive que parar a minha vida por completo. Eu não conseguia ir a um centro comercial, eu não conseguia estar com ninguém, eu não conseguia pôr um pé fora de casa. Onde é que eu queria chegar com isto? Fiz terapia, passei pelo processo de terapia, mas quando é que eu senti o meu primeiro ataque de pânico? Foi esse tal sintoma de despersonalização. Eu deixei de ter a noção do que é que estava a fazer naquele momento. A sensação, pronto, é aqui que eu vou morrer. Eu vou morrer agora, porque não há mais nada
isto vai acontecer alguma coisa de muito grave. Senti que precisava de ajuda, então, resumindo, falei com os meus pais, que lá num processo mais tarde, graças a Deus tive ajuda psicológica, estive no Hospital de Santa Maria a fazer terapia durante um ano e pronto, 5 anos depois estou de volta à faculdade e pronto, é um grande passo para mim porque eu deixei de ter uma rotina e sinto-me muito mais segura hoje em dia de partilhar aquilo que sinto, lido as coisas de outra forma e acho engraçado o que a Alice disse porque há um exercício que não lidei bem com a pandemia, então tive que ligar aqueles recursos para a SOS 24, Saúde 24, em que um dos exercícios era, por exemplo, foca-te num objeto, como é que tu sentes o objeto? É fofinho? Então, e agora o cheiro? Qual é o cheiro que te lembras? Isso traz-nos uma percepção de presença para aquele momento e deixamos-nos completamente de pensar naquela aflição que sentíamos no momento. Pronto, e não sei se me dispersei um bocadinho, Sim. mas... Olha, obrigada pela tua intervenção, pela coragem, todos Obrigada, gostámos de te ouvir e é bom ouvir que o SNS, afinal, ainda há quem consiga recorrer aos psicólogos no SNS, que há uma falha grave, não é fácil, não. E tirámos aqui para cima da mesa mais um conceito que eu queria tocar, que era a despersonalização, desassociação, que a Maria inicialmente também dizia que era o mais difícil de perceber. Em que é que consiste esta despersonalização? Ela, por acaso, descreveu bem, na altura. É a sensação de ser ela própria, mas que não está, como se não estivesse em controle. Ou seja, as coisas estão a acontecer e ela não se sente ela própria. Fazer as coisas parece que não tem o controle que tu tens quando estás aqui. É como se estivéssemos a assistir a nós mesmos sem sermos nós mesmos. Isto foi o que eu li na internet. É um estar fora, sentir-te fora da realidade, não é? Sim. Como se estivesses desfocada e não sentisses bem que estás no controle do teu corpo. Acho que a Maria falou de uma névoa. Mas ninguém externo te está a controlar. É importante depois perceber isto, principalmente na minha área. Depois há pessoas que acham que estão a ser controladas por entidades externas. Pronto, como é que uma pessoa controla essa situação quando isto está a acontecer? E já que estamos aqui numa de como controlar a ansiedade, como resolver, como lidar, há alguma forma? Eu diria só uma questão que eu acho importante, é que, na verdade, nós não controlamos a ansiedade, ou seja, pôr a coisa nesse termo já é pôr-nos em apuros, acho eu, porque, na verdade, sim, podemos aprender a regular, não é? E, muitas vezes em processos terapêuticos é isso que aprendemos, a gerir a nossa ansiedade, a regular, controlar, não controlamos nesse ponto. E este exercício que diziam, de facto, muitas vezes, eu sei que está muito na internet e muitas vezes as pessoas perguntam, eu li isto, funciona? Na verdade, nós podemos pensar assim, é através dos órgãos dos sentidos que nós recebemos a informação do mundo, não é? Dos 5 órgãos dos sentidos. Portanto, este exercício de perceber, nestas situações de despersonalização, não é? Ou dissociação, perceber o que é que eu estou a ver, não é? Coisas em que eu posso tocar, no fundo isto, o que é que eu estou a cheirar neste momento, não é? O que é que me cheira? São pequeninos exercícios que ajudam no fundo, a voltar a conectar os meus órgãos dos sentidos com aquilo que está efetivamente a acontecer. E isto é um pequenino exercício que qualquer pessoa pode fazer onde estiver e que ajuda de novo a trazer-me à presença da minha pessoa e do contexto em que eu estou, não é? Sim. Queria só dizer uma coisa acerca dos exercícios, que é, muitas vezes, e em terapia, nas sessões, nós trabalhamos com os pacientes que estratégias ou que exercícios a cada momento é que lhes podem ser mais úteis. Claro que estes exercícios de grounding, que é como se chama, de trazer para a realidade, quando estamos numa escalada cada vez mais intensa de ansiedade e que sentimos que estamos a sair fora da realidade, podem ser muito úteis. Portanto, os exercícios que vemos na internet funcionam para algumas pessoas em alguns momentos. Por isso, não é magia. Os exercícios não funcionam como magia. Não é como tomamos um comprimido, um Benuron e passa-nos a dor. Não é assim que funcionam os exercícios, mas funcionam para algumas pessoas em alguns momentos. Margarida e João, querem acrescentar, perguntar? Temos ali mais uma pergunta, já ali vamos. Força, Margarida. Eu queria tocar um bocadinho naquilo que já foi falado em relação à pessoa isolar-se e acabar por entrar
num mundo só dela, porque não se sente capaz de passar para este lado e de estar com outras pessoas. Eu acompanhei um caso muito próximo de uma pessoa que me era próxima, que quando se sentia mais ansiosa se procurava isolar. E creio que também toca um bocadinho naquilo que acabaram de falar, de um certo sentimento de impotência que é gerado nas outras pessoas e de que maneira é que podem ajudar e de que maneira é que podem chegar à outra pessoa. E aquilo que me foi explicado foi que era do género: eu estou mal, deixem-me ficar mal e depois eu hei de recuperar. A minha pergunta é se isto eu não quero dizer que é uma abordagem saudável, porque só o facto da pessoa se encontrar nesta situação já não é em si saudável, mas é comum que isto aconteça. A pessoa, se é para estar mal, então, porque o que me foi explicado foi que então, se eu estou mal, deixa-me ficar mal e deixa-me ficar, se é para estar mal, que seja o pior. E depois eu recupero no dia seguinte. Isto é uma abordagem que costuma acontecer. É normal que o isolamento chegue a este ponto e pronto, eu não queria perguntar como é que eu posso chegar lá, porque isto é depois procurar ouvir a pessoa, e este sentimento de impotência depois é uma consequência daquilo que toda a ansiedade acaba por causar, mas é normal que isto seja assim e que a percepção com que a pessoa fique seja esta. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa extremamente nervosa, nunca fui uma pessoa muito calma, não acho que chega a um nível patológico, a um nível clínico. Acho que no meu caso o sentimento de stress, nervosismo vem de uma ambição extrema por um perfeccionismo que não é sequer possível de alcançar, portanto acho que o meu stress no meu caso está associado a outros fatores. Mas a personalidade é um fator de risco. Sim. Exatamente. A personalidade de base que não muda é um fator de risco. E há personalidades que têm, as personalidades mais obsessivas têm tendências mais ansiosas também. E insónia também, ouvi dizer. Querem responder à Margarida? A questão é se é comum, é muito comum, não é? Por várias razões. Muitas vezes pela vergonha, não é? Ou seja, se eu tenho uma crise de pânico, convidam-me para ir para a discoteca ou para um jantar dos amigos ou da turma, não é? E se isto me acontece lá, e na ansiedade há muito, e sobretudo também, ou quando há crises de pânico, a antecipação daquilo que pode acontecer. Ou seja, a pessoa vive preocupada com a ansiedade e vive com medo daquilo que possa acontecer, não é? Ou seja, numa ansiedade normal isto não nos acontece, não é? Não pensamos que, se calhar amanhã vou estar ansiosa. Quando a pessoa tem uma perturbação de ansiedade, está permanentemente em antecipação. Portanto, a ideia de estar longe, ou de estar num contexto menos familiar, menos conhecido, menos amistoso, não é? E disto acontecer, de facto, pode ser muito assustador, não é? Portanto, percebemos que a facilidade em isolar-se é muito grande, porque a pessoa diz, ao menos é isso, deixa-me estar no meu cantinho, que se acontecer alguma coisa, de alguma forma sinto mais protegida. Portanto, sim, é comum. Não sei se algum de vós quer acrescentar alguma coisa antes de passar a palavra ao João Magalhães. E já vamos ali, a seguir. Eu acho que nós aqui chegámos, com os testemunhos que foram partilhados, acho que chegámos aqui a um ponto que, na minha opinião, é fundamental, que é a questão do controle. Nós sentimos que estamos a perder o controle da nossa vida, estamos a perder o controle daquilo que está a acontecer. E acho que é nesses momentos em que podem ocorrer mais, como é óbvio, não sou especialista, como é óbvio, mas eu acho que é nesses momentos, porque eu já vivi esse tipo de sentimento de que não estou a conseguir ter os pés assentos no chão, sentir-me a flutuar, sentir que estou a entrar num círculo de maus pensamentos, de muitas preocupações. Acho que é uma situação que deve ser comum com todos os estudantes, que é a pressão dos exames, especialmente no final do secundário, com os exames que são, em teoria, já percebi que não agora com o evoluir da vida, mas são definidores daquilo que vai ser o nosso futuro para ir para a faculdade, etc. E isso é uma espiral de pensamentos negativos que nós podemos acabar por ter, e que no meu caso eu tive, e o acompanhamento que eu tive na altura ajudou-me a perceber que não temos de ter controle sobre tudo, não temos de estar cientes do que vai acontecer amanhã. Temos que sim, e lá está, naquele sentido em que a ansiedade é uma coisa que é normal, no sentido em que nos ajuda a estar preparados para os vários cenários, mas quando começa a ser já esta condição de que a preocupação dos vários cenários possíveis, que podem ser ou não negativos, nos deixa impotentes e sem capacidade de reagir, acho que aí começa a ser uma questão mais preocupante. Acho que é o ponto fundamental da questão.
Eu achei fabuloso o que o João dizia, assim, porque o João dizia não temos que controlar tudo, eu diria, acrescentaria só não temos que controlar, como na verdade não controlamos. Ou seja, é melhor convencer-nos disso de uma vez por todas, que fica um bocadinho mais fácil a nossa vida, não é? E muitas vezes, e a nossa experiência aqui na universidade é muito isso, não é? Os alunos muitas vezes sentem essa pressão de, não é, eu querer controlar tudo, o resultado do exame, o resultado do trabalho, o resultado... Não vai acontecer, nós só podemos fazer a nossa parte, não é? E claro, devemos fazer o melhor que podemos, com certeza que sim, não é? Mas esta necessidade excessiva de controle, o Henrique falava nas questões de personalidade, não é? As questões mais de obsessivas, mais de perfeccionismo, de querer controlar, na verdade são grandes estímulos aqui para as perturbações de ansiedade, não é? Porque colocam a fasquia muitíssimo elevada, não é? E às tantas eu estou permanentemente quase a sufocar porque não consigo dar resposta a tudo o que eu acho que tenho que dar resposta, não é? E nós permanentemente vivemos isso aqui na faculdade e vocês saberão isso, não é? Vocês estão de um lado, eu estou do outro, mas aquilo que vimos é o mesmo. São os alunos hiper ansiosos com um trabalho que têm que apresentar, não é? Muitas vezes digo aos alunos, é um trabalho, não é a sua vida. Sim, professora, mas é um trabalho, é importante. Sim, é importante, mas não é a sua vida. E será que não é? os professores têm essa... Não. Ou não. só as pessoas formadas em psicologia que têm essa empatia para... Talvez não só os da psicologia, mas sim, não teremos todos, não é? Mas isto é verdade e eu acho que é preciso dizermos isto, não é? Porque não podemos viver com a corda todos os dias a achar que temos que ser os super alunos a toda a hora, os super mulheres, os super homens, porque isso é um peso muito demasiado, não é? Temos ali um super homem atrás que acho que quer intervir. Já tem o microfone? Já tenho, sim. Como é que te chamas? Boa tarde, sou o Afonso. Antes de mais, boa tarde ao painel, boa tarde também aos meus colegas. Isto pegando no que foi dito há pouco, penso que no início, sobre o facto da ansiedade tanto poder ser um sintoma normal e que é comum a todos os seres humanos, todos acabamos por sentir ansiedade em algum momento da nossa vida derivado das situações, como pode ir até uma situação em que impede a própria pessoa de viver com dignidade e normalmente dentro de si própria de tanta ansiedade. A pergunta no fundo é como é que é feita esta diferenciação, se é uma doença que também varia muito de pessoa para pessoa, da experiência, de qual é que é a reação à pessoa a certos estímulos, qual é que é a reação da pessoa a certos acontecimentos. Eu, por exemplo, durante uma altura da minha vida tive vários episódios de ansiedade, porém nunca na vida olharia para isso e diria que era patologicamente ansioso ou que estaria com um transtorno de ansiedade patológica. A pergunta é como é que se faz essa diferenciação, se é uma coisa tão pessoal e tão diferente para cada um, e se essa diferenciação, ou pouca, se calhar, às vezes procura de tentar perceber o ponto individual que levou aquela pessoa a ter assim, porque lá está, os seres humanos não são robôs que têm padrões de comportamento iguais entre si, se isto também não pode dar asa sobre receitamento de drogas ou de medicamentos ansiolíticos que são comprovadamente viciantes e em muitas situações, e já vimos várias também, por exemplo, nos Estados Unidos, que levou a grandes crises de saúde pública. Afonso, queres dirigir a tua pergunta a alguma especialidade? À psicoterapia, à psicologia ou à psiquiatria? A situação do caso normal até à perturbação encontrava-se um bocado dirigido com o que o Henrique estava a dizer. Depois a questão também dos ansiolíticos também era um bocado aí. Depois a questão do ser mais pessoal. Então queres de toda a gente? Bora lá. Respostas aqui para o Afonso. Vamos começar por ti, Henrique. Eu vou começar assim por uma coisa muito básica. A ansiedade não faz ou não se pensa na ansiedade como uma coisa que faça as pessoas perder a dignidade na vida, ok? Isso é importante dizer, só porque mesmo no Comitê Nacional de Ética e Ciências para a Vida, isso é uma das questões fundamentais. A vida tem sempre dignidade. E, portanto, e em concreto, pela ansiedade, mesmo com perturbações, não é expectável que haja situações em que se ponha isso em causa. Depois, quanto a possível sobremedicação, eu tenho alguma dificuldade em aceitar que se fale disso de uma forma generalizada, embora saiba que, obviamente, em casos concretos, há casos, pessoas que são medicadas e não deveriam ser. Muitas vezes, a meu ver, por falta de opções, especialmente na parte dos médicos de família, que não têm acesso a psicólogos nos centros de saúde, ou seja, não há acesso a psicoterapia, também por sedentarismo das pessoas. Portugal é o segundo país da União Europeia com a maior taxa de sedentarismo, somos dos piores países nos índices de obesidade, portanto, tudo isto tem peso. Depois, acho que aí para o meio, confundiste a questão das benzodiazepinas, dos ansiolíticos, com a crise dos opioides nos Estados Unidos.
porque a grande crise de saúde pública nos Estados Unidos não foi com os ansiolíticos. Não são os mesmos medicamentos, são também viciantes, são também medicamentos que devem ser usados de uma forma bastante responsável, mas são medicamentos com um perfil completamente diferente e, portanto, as benzodiazepinas são uma coisa, são ansiolíticos. Os opioides são medicamentos completamente diferentes desses, ok? E depois dizer que, em relação aos ansiolíticos, neste momento, os médicos podem prescrevê-los e prescrevem-nos normalmente para situações agudas, mas não há ou não deverá haver muitos médicos que ainda usem os ansiolíticos de forma recorrente, continuada, porque é um dos aspectos da saúde pública em relação aos quais mais tem insistido nos últimos anos e o Plano Nacional para a Saúde Mental insistiu nesse tema desde 2007, portanto são muitos anos com muita formação e com muita insistência nesse tema. Não sei se vocês agora querem acrescentar alguma coisa. Relativamente ao diagnóstico, acho que mesmo assim há duas lentes. Eu vou partilhar a minha perspectiva e depois... que é, se quiseres critérios de diagnóstico mesmo, existe um manual, que é o DSM, que tem os critérios de diagnóstico definidos e clarificados daquilo que é uma perturbação de ansiedade, aliás, as diferentes perturbações de ansiedade. No que é a minha realidade clínica, esses critérios diagnósticos assim estanques interessam-me que é porque é que eu digo isto? Claro que me interessa perceber, e aqui é sempre assente em intensidade, duração, frequência e impacto na vida da pessoa. Como é que ela está a funcionar e qual é que é o impacto e o sofrimento com que ela está a viver devido ao impacto, então, da sua ansiedade. E, portanto, não preciso literalmente de ir ao manual ver os critérios de diagnóstico, importa-me trabalhar a forma como a pessoa lida então com a sua ansiedade e como é que a ansiedade tem impacto na sua vida, pronto, e nas suas relações. Professora, algo mais a acrescentar? Talvez só dizer, o João, não é? João? É o Afonso. Afonso. O Afonso dizia que é muito subjetiva a ansiedade e que é diferente em todas as pessoas. Mais ou menos a pegar no facto de terem dito que a ansiedade é uma coisa que se manifesta em todos os seres humanos por situações normais, Sim. mas que também pode ir a um nível extremo, Sim. onde lá está, impede a pessoa de funcionar normalmente sem esses episódios. Eu quando disse há bocado com dignamente, pronto, não estava a dizer que a pessoa iria viver sem dignidade, estava a dizer viver com dignamente, ou seja, normalmente. Sim. Mas em relação à palavra usada. Sim. Não, só esclareceram é que, de facto, os sintomas, claro que a percepção dos sintomas é subjetiva, não? Ou seja, cada um de nós experiencia de uma determinada forma. Uns vamos dizer que temos mais dores de barriga, outros vão dizer, não, mas eu fico mais tonto, uns vão dizer, eu fico fora de mim. A experiência é subjetiva, não é? Mas, na verdade, nós clínicos, não é? Nós profissionais, identificamos aquilo que são os sintomas, não é? Por um lado, que estão, digamos, identificados em termos daquilo que é a investigação, tudo o que é o conhecimento científico hoje sobre a perturbação, que nos permite dizer, ok, isto é um sintoma de ansiedade, isto não é um sintoma de ansiedade, não é? Embora a experiência subjetiva seja diversa, nós sabemos o que é que são os sintomas clínicos, não é? Que fazem parte deste conjunto de perturbações. E depois não é isso que os colegas diziam, é a questão do impacto que tem na nossa vida, não é? Porque aquilo que aos meus olhos pode ser não um sofrimento, quer dizer, o que importa é isto, é o relato subjetivo da experiência da pessoa, não é? Portanto, se a minha percepção é, como dizia há bocadinho, não é? Não consigo sair de casa, não consigo pôr o pé fora da cama, não consigo ir a um centro comercial, isto não está descrito, se calhar, na DSM desta forma, mas nós percebemos o impacto que isto tem na vida de uma pessoa, não é? Portanto, embora seja uma experiência subjetiva, há critérios clínicos que nos permitem identificar o que é que está a acontecer com a pessoa, não é? Nós ouvimos a Maria no início desta conversa a dizer que ainda era tabu falar sobre ataques de pânico, ataques de ansiedade. O João Magalhães reforçou também um pouco essa ideia. Eu tenho sentido um pouco o contrário nesta geração, das pessoas que tenho entrevistado. Ainda recentemente estava num jantar com 8 pessoas, 6 pessoas entre os 25 e os 30, 2 pessoas nos 50, e as 6 pessoas diziam naturalmente, o meu terapeuta disse-me isto, contei isto ao meu terapeuta, e uma das pessoas entre os 50 anos dizia, vocês falam disso com uma naturalidade que eu achei que era muito ilustrativo deste gap geracional em relação...
Sim, estava na cabeceira. Estavas Não, eu estou a ver a mesa. Não. Ok, mas estava na ponta da mesa e disse isso com um sorriso e numa de tirar para cima da mesa este gap geracional. Vocês sentem isso em consultório, que de facto há tabu ou já está a ser esbatido? Eu sinto que há, ou seja, que das gerações mais novas há muito menos. Podemos justificar também aqui, não é? Hoje. Sim, mas aqui por acaso há uma coisa curiosa. Dentro da audiência e na área da saúde mental e da doença mental, não é? Que eu lido muito mais com doença do que... Depois lido com saúde na parte das políticas públicas, mas é outra abordagem. Tu olhas para aqui, para a audiência e percebes, olha o rácio de mulheres para homens que há aqui. Normalmente é muito mais difícil trazer os homens, por exemplo, a este tipo de... O homem não chora, não é? Quanto isso. mais tem ansiedade. E, portanto, seria... Eu noto que mesmo da parte dos homens tem havido nas gerações mais novas uma abertura completamente diferente, e especialmente desde que houve pandemia, porque a pandemia como aumentou os sintomas psicológicos, e repara, aumenta os sintomas psicológicos em muita gente, ou quase toda a gente, e depois dessa quase toda a gente que tem os sintomas, há sempre uma pequena parte que provavelmente com aquele fator de stress vai evoluir para uma perturbação. E é esperado um excedente, vai haver um excesso de depressão e de ansiedade em todo o mundo. E os serviços de saúde vão ter de estar preparados para lidar com isso. Mas dentro disso, dentro desta nova postura, digamos assim, desta nova geração que está muito mais à vontade para falar, eu noto que há muito mais à vontade por parte das mulheres do que dos homens. Isso é um ponto interessante. Inês, sentes isso também em consulta? Sim. Eu estava a pensar qual é que era a minha experiência e eu trabalho num contexto de clínica privada, portanto, é um contexto reduzido, não é? Mas sinto, principalmente desde a pandemia, senti que houve um grande aumento de procura por pessoas da nossa geração e mais novas, muito mais do que havia antes. Claro que serão aqui um conjunto de fatores também a contribuir para isto, mas sinto que sim, mais mulheres, sem dúvida, mas também alguns homens. Não se dá o caso de os homens serem menos ansiosos, simplesmente expõem menos, ou não? Também são menos ansiosos. São menos ansiosos. Ou seja, as mulheres sofrem mais perturbações de ansiedade e depressão. Sim. Os homens normalmente têm mais doença mental grave. Okay. E, portanto, na esquizofrenia temos um rácio de 1 para 1.4, com os homens a ter uma prevalência maior. E no caso da doença bipolar, se formos ao espectro bipolar, é mais ou menos igual, mas se formos à doença bipolar grave, e a doença bipolar tipo 1 tem tendência a ter quadros mais graves, porque os episódios maníacos, que são mais característicos, são mais destrutivos para o cérebro, para a capacidade cognitiva, e aí já temos mais homens também. Portanto, os homens têm mais tendência à doença mental grave, digamos assim. Pode ser que um dia façamos um episódio sobre doença bipolar. Agora, voltando aqui à ansiedade, vocês têm algo aqui a acrescentar, alguma ideia? João? Eu não sou bem da opinião de que os homens talvez partilhem menos na minha geração. Talvez não por ser o geral, mas porque na realidade da qual eu sou próximo não é o que acontece. Eu tenho um grupo de amigos ainda bastante composto e no qual nós partilhamos bastante os problemas de cada um, seja a nível pessoal, na escola, etc. E temos mesmo por hábito, quando alguma coisa não está bem ou quando alguma coisa nos está a correr menos bem, nós reunimos e falamos sobre o assunto, porque acho mesmo que não há problema nenhum em falar sobre as coisas que estão mal, em mostrar que estamos mal, porque é logo ao princípio de admitirmos que estamos mal, que lá está, que chega, mais uma vez tocando no ponto do controle, que tomamos controle de nós próprios, de percebermos o que é que se passa connosco. E eu falo enquanto rapaz, enquanto homem da atual geração, digamos assim, e venho um bocado em defesa de nós dizer que não. Nós não estávamos contra. Não, seria atacado. Não, é só para passar a ideia de que acho que depende. É isso que eu quero reforçar. Acho que depende muito dos grupos, depende muito do ambiente em volta. Se calhar num ambiente mais urbano, se calhar essa ideia já está um bocadinho mais partilhada e, portanto, já é falada com mais facilidade do que num meio mais rural e, portanto, teoricamente mais antiquado ou mais conservador, e acho que essa é a ideia. Olhando agora para o mercado de trabalho, já depois da academia, para onde já vou, Margarida.
depois para onde vão todas estas pessoas depois de estudar, vocês sentem que as empresas lidam bem com pessoas que têm ataques de pânico, transtorno de ansiedade generalizada? Temos ouvido falar muito da licença menstrual, finalmente fala-se de endometriose e de haver alguma flexibilidade laboral. Em relação à ansiedade, como é que as empresas lidam com a ansiedade? Vocês já ouviram alguma coisa sobre isto em consultório ou algum estudo, por exemplo? Há vários estudos, mas os estudos focam-se mais em relação ao burnout, para a área do trabalho. E as empresas têm começado a preocupar-se também, especialmente desde a pandemia. Quer dizer, eu tenho trabalhado com algumas empresas e não é uma coisa que seja generalizada, mas eu acho que vamos chegar lá. Ou seja, é inevitável que a área da saúde mental entre, e eu até acho que deveria entrar na esfera da medicina do trabalho mesmo. Acho que a medicina do trabalho deveria assumir, tanto de forma preventiva como forma de atuação, a área da saúde e da doença mental. Mas é uma preocupação que eu tenho sentido, não sei se concordam comigo, mas tenho sentido que é crescente. Que tem vindo, não é, um bocadinho à abertura e fazem ações nas empresas, vão acontecendo coisas nas empresas que procuram ser promotoras deste bem-estar ou pelo menos espaços de diálogo, de reflexão, não é, de chamar especialistas, portanto também estou nessa esperança de que... Ou protocolos que também estabelecem para que os colaboradores possam ter acesso a consultas de psicologia, portanto, acho que ainda não é propriamente uma coisa muito disseminada, mas para lá caminha. Sim. Antes de ouvirmos a Piedade, Margarida, desculpa, cortei-te a palavra. Eu até acho que a minha pergunta era breve. A minha pergunta é, e recuando aqui um bocadinho à questão da medicação, enquanto médico, quando é que se considera que está na altura de parar a medicação? Porque quando o caso não vicia, no caso de uma determinada parte... Exatamente, no caso dos antidepressivos. O mais comum são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. São os antidepressivos clássicos, neste momento. Quando é que, enquanto médico, se apercebe que já chega, já fez o que tinha a fazer? É quando a pessoa começa a conseguir controlar, não, porque como a professora dizia... Regular. E a fazer uma autogestão um bocadinho melhor. É quando o médico percebe que isso... No caso da ansiedade, por acaso, na perturbação da ansiedade, é muito mais difícil, temos muito menos métricas do que na depressão. Na depressão, depois da estabilização clínica, há estudos que apontam para 6 meses, outros que apontam para 1 ano, um pouco mais de continuidade com os medicamentos para a estabilização. No caso da ansiedade, é mais difícil dizer e normalmente o que se faz faz-se mais ou menos o que se faz para a depressão e, portanto, depois de uma estabilização clínica, a pessoa pode estar 1 ano a ser medicada até começar a tentar fazer um desmame, mas também, enquanto que nos casos de depressão temos vários casos de cura, portanto as pessoas ficam curadas e não voltam a precisar de cuidados. Nos casos de ansiedade não é tanto assim e, portanto, há uma tendência maior para a recorrência e depois há pessoas que acabam por ficar medicadas a mais longo prazo. Esclarecida? Sim. Então vamos ouvir a Piedade. Eu queria só voltar aqui ao ponto que pegou a falar sobre a ansiedade no trabalho. Isto não é bem uma pergunta, eu só queria fazer aqui uma afirmação como estudante, que eu sinto, é assim, eu não tenho ansiedade mesmo, sou uma pessoa muito nervosa, fico nervosa com tudo, penso em coisas que vão acontecer numa semana e fico muito nervosa, pronto, e coisas, se calhar, que nem não são bem reais, enfim. Mas isto para pegar que eu sinto muito pouco apoio da faculdade neste tema e isto reflete-se primeiramente nos planos curriculares que nos são impostos e nas aulas serem 1h30 sentados a ouvir um professor e do nada não temos nada para fazer e temos uma semana com 5 trabalhos ou 3 trabalhos de entregas e isto é completamente estafante para a cabeça de um estudante e eu falo e digo, tipo, e acontece-me, é uma coisa que eu estou a passar agora, tipo, vou viajar para a semana, sei que não devia porque é época de aulas, mas estou nervosa e já não quero ir porque tenho coisas para fazer e vou para a minha viagem levar computador porque tenho medo, porque não sei o quê. E às tantas, tipo, ou seja, depois temos férias de Natal, não são férias de Natal porque temos de estudar e depois não temos passagem de ano porque temos exames dia 3, pronto. E isto é tudo uma espiral de coisas que pronto, as empresas se calhar já começam a arranjar mecânicas
para ajudar os trabalhadores nesse tipo de problemas, mas eu sinto que, tanto eu como amigas que partilhamos sobre isto, sinto que as faculdades, em geral, não têm isso como prioridade e eu acho que é um problema muito grande. Penso que esta intervenção só a professora poderá responder, mas antes vou deixá-la respirar um pouco e aproveitar para... Acumulamos já aqui mais 2 intervenções. O meu nome é Carlota, Olá, também Carlota. sou estudante de comunicação. E é assim, partindo do ponto do que a Piedade disse, por exemplo, podemos ir à parte dos créditos. Se formos ler lá aqueles critérios, aí nós temos que dedicar X horas por semana àquela disciplina. Eu acho que esse tipo de critérios fariam sentido se nós tivéssemos tipo 3 disciplinas. Agora, a partir do momento que temos, por exemplo, nós temos 7 disciplinas e de repente um professor diz, mas para tu conseguires fazer um bom trabalho, para chegares até ao final do semestre e conseguires ter uma boa nota, se calhar 3 horas do teu dia para dedicares a este trabalho é possível. Mas eu acho que, pronto, até mesmo na faculdade, acho que se tem pouco em conta que nós, como alunos, e os professores também têm direito a ter vida, que isso também faz com que uma pessoa tenha menos ansiedade. E, por exemplo, eu, o ano passado, também tive um episódio assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, já estive no psiquiatra, já estive no psicólogo e continuo a estar. E, por exemplo, à conta da faculdade, não quero pôr completamente a culpa na faculdade, obviamente, porque eu também poderia ter lidado com as coisas de uma forma diferente, mas, por exemplo, o ano passado, que foi o meu primeiro ano da faculdade, ou seja, foi um ano de muita mudança, porque quem diz que o secundário e a faculdade é a mesma coisa é completamente diferente. Foi um ano de muita adaptação e acho que foi um ano em que queriam exigir demasiado de nós para a idade e para a maturidade que nós tínhamos. E houve um ponto do semestre em que eu já estava mesmo mal, porque já não estava a conseguir aguentar, que chorava todos os dias. E acho que depois, este tipo de situações na faculdade depois vão começar a entrar na nossa vida pessoal. E, por exemplo, tive uma discussão estúpida com a minha irmã, ia para um almoço. E de repente pensei, pronto, vou para o meu almoço, já estou atrasada, vou-me enfiar dentro do carro. Enfiei-me dentro, fui para o carro, ia a caminho do meu almoço e de repente começo a ter uma crise, tipo um ataque de pânico a conduzir enorme. E eu pensei, tens de te controlar, porque senão as coisas vão correr mal. O que é que aconteceu? Esta coisa da faculdade, eu já está tão nervosa com tudo, um pequeno momento, uma pequena discussão de irmãos, que é uma coisa que é natural, de repente eu começo a ter um ataque de ansiedade. O que é que aconteceu? Tive um acidente de carro, espetei-me contra um muro. E eu acho que esta coisa que a Piedade disse, acho que é muito importante nós também termos, tipo, a parte da própria faculdade, também ter em consideração que as pessoas, tanto os alunos como os professores, têm uma vida à parte da faculdade e que é preciso ter tudo isso em conta, até mesmo, como a Piedade disse, na escolha das disciplinas e nos planos curriculares, têm que ter todo esse tipo de fatores em conta. Pronto. Carlota, obrigada pela tua intervenção. Ouvimos aqui mais Olá. uma intervenção. Como é que te chamas? Olá, o meu nome é Joana. Olá, Joana. Eu discordo com a Piedade e com a Carlota, porque eu acho que aquilo que nos é dado é possível de ser feito. Cada um coloca o perfeccionismo que quer fazer nas coisas que quer. Eu, por exemplo, sou uma pessoa hiper mega perfeccionista, portanto, tudo aquilo que eu entrego é sempre bem feito, segundo aquilo que eu acho, portanto, esforço-me para as coisas, portanto, não sou aquela aluna que prefere, se calhar, ir sair à noite do que estar na noite anterior para um exame, o que for. Portanto, eu acho que esta faculdade, como todas as outras, eu acho que colocam os créditos que têm de colocar nas cadeiras, porque isso é analisado, e acho que a carga de trabalhos que dão, ou seja, claro que muitas vezes sinto ansiosa, mas se calhar essa ansiedade não é uma coisa má. Ou seja, nós estamos na faculdade, saímos do secundário. No secundário as coisas obviamente que eram mais fáceis. Hoje em dia estamos na faculdade e as coisas têm de começar a ser difíceis, porque depois vamos chegar a um ponto em que vamos estar a trabalhar e o trabalho vai ser então uma carga imensa que não é comparável com a faculdade. Portanto, eu ouço a minha mãe dizer que a faculdade é um tempo em que conseguimos fazer tudo. Portanto, se nós formos pôr as coisas, quer dizer, à medida que nós avançamos na vida, as coisas vão se tornando mais difíceis. Portanto, eu não acho que seja da faculdade, eu acho que nós é que nos temos de adaptar e, se calhar, até optar por deixar, se for preciso, se for benéfico para nós, se for benéfico para o nosso estado emocional, deixar uma cadeira para trás, não há problema nenhum. Agora, eu acho que é possível de se fazer e é possível de se fazer de
de forma saudável. Portanto, eu acho que não acho que tem a ver com cada um, mas que, pronto, se eu achar que é uma coisa que me está a afetar, deixo alguma coisa para trás, faço no outro ano, agora... Deixar para trás pode causar ansiedade na medida em que há propinas para pagar e às vezes isso também pode causar ansiedade. Professora, acha que... Eu acho que não é isso que está em causa. Deixando o mercado de trabalho agora para trás e olhando para a academia é amiga da ansiedade ou não? Ok, então haveria tanto para dizer sobre este tema. Vou tentar dizer 2 ou 3 coisas que me parecem fundamentais. De alguma forma, eu acho que ambas têm razão no sentido em que há uma componente pessoal aqui, ou seja, sabemos que é possível fazer o curso, é possível fazer com alguma tranquilidade, claro que sim. Se a faculdade está totalmente ajustada, também admito que não no sentido em que, por exemplo, um pequenino exemplo, no curso de Psicologia, que é onde eu estou, não é? Nós já temos em atenção, a coordenação tem esta atenção no início do semestre para os professores posicionarem num calendário que partilhamos as épocas em que vamos fazer avaliações, não é? Os trabalhos de grupo, não sei o quê, e tentamos que não calhem todos no mesmo período. Portanto, temos essa atenção e isto acho que é uma medida externa que pode ajudar, não é? Aqui a distribuir um bocadinho. Mas também sei, exatamente porque sou professora e porque lido com os alunos diariamente, que o facto de eu ter 3 apresentações numa semana não quer dizer que eu tenho que só nessa semana preparar esses 3 trabalhos. E aqui falo um bocadinho enquanto professora e não enquanto psicóloga. Quer dizer, são as 2 coisas, não é? Portanto, na verdade, há uma componente de exigência, claro que sim. Nós queremos bons profissionais e a Católica quer formar bons profissionais e profissionais com valor. Portanto, sim, há essa exigência. Se calhar, às vezes, há uma falta de cuidado na gestão, admito que sim. Também dizer que a faculdade que abriu há uma semana consultas de saúde mental na nossa universidade e, portanto, todos os alunos têm acesso, neste momento, através do Gabinete de Responsabilidade Social, a consultas de psicologia e psiquiatria, aqui dentro do campus, que me parece que é uma medida importante e que vocês, não sei se todos tinham conhecimento, mas que devem ter. Portanto, há uma abertura à saúde mental. Depois, também vendo do outro lado, como dizia, na verdade, às vezes tem muito a ver também com a forma como nós olhamos para a questão e muitas vezes não é, quer dizer, não é uma questão de... Há coisas que são opções nossas, não é? Portanto, se eu vou sair à noite, naturalmente, no dia a seguir, se tenho um exame, se calhar estarei em menos condições de saúde física e psicológica para fazer o exame, é verdade. Também é verdade que se eu tenho 3 trabalhos numa semana, eu posso começar a prepará-los antecipadamente, não é? E eu penso muito que assim, a faculdade é o vosso trabalho e, portanto, é o vosso trabalho, assim como é o nosso trabalho e, portanto, também cabe a nós fazer uma gestão de acordo com aquilo que sabemos que são as nossas características, a nossa personalidade, os nossos limites. Né? Portanto, eu acho que nós temos que ser também muito atentos a nós e àquilo que são as nossas... Se eu sei que sou perfeccionista, então eu tenho que trabalhar com mais antecedência do que um que é menos perfeccionista e que mais ou menos qualquer coisa serve, não é? Portanto, não ponhamos a culpa toda na universidade. Quer dizer, não se trata de culpa, não é? Cada um de nós também tem, de facto, esta responsabilidade, não é? De perceber, sim, um bocadinho como é que podemos fazer as coisas, não é? E também como é que estamos a cuidar de nós e da nossa saúde mental, não é? Aquilo que o colega dizia no início, não é? Da questão de termos bons hábitos de sono, de cuidarmos de nós no exercício físico, da alimentação, de termos relações significativas com outras pessoas, de estar com os amigos, sim, é importante, vocês diziam, é importante sair à noite, é importante estar com os amigos, não é? Um dos dramas da pandemia foi esse, não é? Foi na vossa idade, que é chamada a sair e ir ao encontro dos outros, de repente estamos todos em casa, não é? Não houve bailes de finalistas, não houve viagens de finalistas, não houve loucuras de finalistas, não é? Porque estávamos em pandemia. E isso tem um peso na nossa vida, claro que sim, não é? Mas não sei se fui clara, sei lá. Eu, a Inês e o Henrique recuámos aqui um pouco aos nossos tempos de faculdade, não sei se aconteceu convosco, mas comigo aconteceu. E temos aqui uma intervenção que vai ser a última, estamos prestes a terminar. Falando um bocadinho sobre este tema, mas menos sobre a faculdade, mas mais sobre a ansiedade em si, eu considero que eu tive ansiedade má, pronto, e tive algumas coisas, até tive um sintoma que por acaso nem se falou aqui, que é o bruxismo. Eu desloquei o maxilar 2 vezes, foi um drama de fazer fisioterapia, e uma das coisas que mais me ajudou a controlar isto, que agora controlo bastante bem, é perceber que o mundo à volta não se vai adaptar a nós,
Somos nós que temos de aprender como é que lidamos com as situações e temos de criar a nossa defesa e os nossos mecanismos para lidar com as coisas do dia a dia. A culpa não é da faculdade, a culpa não é de ninguém, na verdade, não é nossa também. Porque nem nós, culpa, não é? Nem não é uma questão de culpa, mas a faculdade não tem essa responsabilidade. Nós temos responsabilidade de tratarmos nós próprios e sermos bons connosco próprios, e passa por fazer uma boa gestão de tudo o que nós temos na nossa vida, que temos a faculdade que, na minha opinião, se estamos na faculdade é porque é importante para nós, ninguém vem para aqui porque quer andar a brincar, e, portanto, não nos vamos estar a queixar do trabalho que nos é imposto, porque as coisas são feitas assim. Obviamente que há coisas que podem sempre melhorar, em todo lado. Mas o que mais me ajudou foi mesmo perceber que somos nós que temos de mudar a nossa forma de lidar com as situações e não podemos estar à espera que o mundo se adapte a nós. Mas aí as faculdades, e especialmente nesta fase, têm uma responsabilidade acrescida. E é mais ou menos simples pensar nisto. Todos os estudos feitos acerca dos sintomas psicológicos durante a pandemia apontam para um aumento de sintomas, e que são os grupos expectáveis para ter um aumento de perturbações psiquiátricas: as mulheres, os mais jovens, em particular os estudantes, os desempregados ou as pessoas que estavam em casa na altura dos estudos sem ter trabalho para fazer, portanto, a desocupação, podemos chamar-lhe assim, depois as pessoas que já sofriam doença psiquiátrica e as pessoas que estavam medicadas com psicofármacos, ou seja, pessoas que já tinham diagnóstico e já se encontravam a ser tratadas. Estes foram os grupos de risco. E, em termos de saúde pública, as estruturas têm de se organizar para chegar a estas pessoas. Portanto, tu tens de perceber quem é que são as pessoas mais vulneráveis para conseguir chegar até elas. Portanto, as faculdades vão ter um papel essencial na área da saúde pública e especificamente na área da saúde mental. Vão ter um papel essencial, como os locais de trabalho vão ter um papel essencial, como os centros de emprego vão ter um papel essencial. Portanto, aí acho que é um bocado difícil dizer. Eu, quando vou às empresas, falamos do burnout. Quer dizer, e o burnout não é uma doença, é um fenómeno ocupacional, ou seja, é uma coisa ligada ao trabalho, que está relacionado com muito do que descreveram aqui, que é sentimento de exaustão em relação ao local de trabalho e aos colegas, um sentimento de desconfiança que gera mal-estar e uma perda de eficácia profissional. Isto é o burnout. De facto, isto pode depois traduzir-se e ter impacto noutras áreas da vida das pessoas. Mas o que é importante perceber, e uma coisa que eu digo também, é: nem é só a empresa, obviamente, que tem de se preparar e mudar a política, como não é só o trabalhador que tem de ser mais forte ou mais... Agora, um exemplo que eu dou: se eu souber que não consigo lidar com muitas horas de trabalho seguidas, eu não me vou candidatar à banca de investimento da Goldman Sachs. Quer dizer, não faz sentido. Se eu sei que há uma determinada exigência num determinado ambiente e que eu não consigo lidar com ela, ou eu estruturo as coisas para lidar com ela, ou não posso ir para lá, ou então devo perceber de que forma é que consigo adaptar aquele ambiente a mim. Agora, também acho é que da parte das universidades, da parte das faculdades, vai ter de haver obrigatoriamente uma adaptação aos tempos atuais. Porque muitas universidades, especialmente, quer dizer, eu vim da Universidade de Coimbra, que é uma universidade especialmente parada. E no meu tempo, pelo menos, era muito parada no tempo. E, portanto, é uma universidade que eu espero, e espero que se esteja a reinventar, e tenho expectativa que sim, mas todas as faculdades vão ter de o fazer. Quer dizer, a saúde pública vai passar pelas universidades. E como é que sabemos que não devemos avançar para certos desafios? Através do autoconhecimento. E onde é que vamos buscar autoconhecimento? Muitas vezes aos bancos das consultas de terapia. Eu gostava de fechar esta conversa lembrando algumas ideias da Maria no vídeo inicial. Este testemunho foi muito elucidativo, ainda há ideias que ficaram por debater, como, por exemplo, a importância de ter uma rede de apoio, que a Maria mencionou. Também falou do exercício físico, há desportos que nos ajudam mais. No caso da Maria, o cardio não funcionava e funcionava o yoga. Falámos aqui e tocámos ligeiramente nas estratégias de regulação, e eu gostava de fechar esta conversa perguntando-vos por não estratégias. O que é que não ajuda nada à ansiedade? O que é que não deve ser feito? Olha, eu diria ir para a internet ler coisas sobre a O ansiedade. Dr. Google. Exato, não ajuda. Não. Mais algum desaconselhamento? Doutores? Eu parece que estou sempre a bater na mesma coisa quando tu me perguntas, mas a erva, que muita gente acha que reduz a ansiedade, mas que no longo prazo está provado que aumenta. Sim, há testemunhos, inclusivamente no YouTube do Entre, há uma peça sobre cannabis e há um testemunho que diz que a ansiedade
é mais controlada depois do consumo de cannabis? Não, Será que mas isso pode ser de pessoa para pessoa? Ou... Não. Quer dizer, a evidência científica Não, no momento nos não chega é? diz... Tipo, no momento alivia-te a ansiedade. Depois, mais É tarde. por isto. É que há um alívio momentâneo, Claro. mas há um agravamento do longo prazo. Dos sintomas, claro. E, portanto, as pessoas ficam com a sensação de alívio momentâneo, mas no longo prazo vão ter um aumento e, portanto, vão ter tendência a fumar mais para tentar resolver e continuar a piorar. Portanto, não há evidência nenhuma de que... Mais alguma estratégia, Maria Inês? Mais coisas que não ajudam, não ter rotinas de sono, não ter rotinas de exercício, portanto, aquelas coisas, tudo o contrário das coisas que nós falámos. Álcool consumos. Obrigada aos nossos especialistas, obrigada aos alunos, a vocês também. Acho que deu para sentir um pouco do que é este Enter Talks, foi muito construtivo e rico e devo informar-vos que isto vai estar tudo disponível no Facebook e depois no YouTube, podem partilhar com os vossos amigos que não puderam estar cá hoje e obrigada, até uma próxima.